Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E na semana passada o Sebrae Ceará realizou em Fortaleza o Ceará Tech Summit durante 3 dias e com mais de 15 mil inscritos, o evento foi ponto de encontro para empreendedores, investidores e entusiastas da tecnologia. Lara Veras. Empreendedor otimista. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Presente aqui no Ceará Tech Summit, o maior evento de inovação do Nordeste, que faz uma conexão justamente dessas ideias inovadoras com o mercado tradicional. Vamos conversar com a Neila Primo. Ela é articuladora do escritório regional Centro-Sul do Sebrae Ceará. Neila, muito obrigada por ter recebido a gente aqui hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como o Sebrae se posiciona, sendo uma instituição que consegue articular essas diversas inovações, né, diversos parceiros em prol desse desenvolvimento econômico inovador local aqui para a gente. Primeiramente, muito obrigada. O Sebrae ele é um animador, na verdade. O ecossistema ele já existe, porém ele precisa de um animador para que, de fato, os atores comecem a se conectar, comecem a trocar ideias, comecem a entender como um pode complementar o outro, né? Então, o que a gente quer de verdade, dentro dessa perspectiva do ecossistema local de inovação, é a sustentabilidade dessa iniciativa através do protagonismo dos atores do ecossistema. São quantos escritórios, né, regionais, são quantos setores regionais, ecossistemas regionais no Sebrae, e qual é a importância de cada um estar presente aqui, né, falando para esse público tão amplo, tão diverso e que uma grata surpresa com tantos jovens, né, em busca de estarem mais situados nesse sentido. Exatamente, esse espaço aqui está fantástico, porque é uma arena de todos os ecossistemas. Nós conseguimos integrar 10 ecossistemas de toda a região do Ceará. Então aqui tem do norte ao sul, leste ao oeste. E o grande ganho é justamente a troca, a interação. Por quê? Porque o ecossistema do Sertão Central tem uma boa prática bacana que a gente do Centro-Sul pode muito bem conhecer, né? Tem um desafio que está acontecendo lá no Regional Norte, que é uma coisa muito parecida, que está acontecendo com a Ibiapaba. Então, esses atores estarem aqui se conectando, porque são etapas do processo. Primeiro a gente conecta os atores, depois a gente conecta os ecossistemas. E esse momento aqui é essa culminância, onde todos os atores estão envolvidos e estão conectados. Se a gente tiver como referência a região Centro-Sul, né? Exatamente o escritório regional que você atua, que você gerencia, o que a gente pode falar, de que maneira o Sebrae articula institucionalmente, né, esses diversos parceiros de inovação? Perfeito. No Centro-Sul, nós iniciamos essa expectativa da inovação em meados de 2022. Então, é um tema novo para a gente, é algo que a gente está iniciando, né? Então, como todo início, tem seus desafios, das pessoas entenderem qual é a proposta, se enxergarem dentro dessa proposta, né? Então, hoje, a gente mantém sim como um animador, temos vários atores envolvidos, gestão pública, empresários, iniciativa privada, associações. Então, esses atores já estão engajados e envolvidos. O nosso regional ele é muito focado no agronegócio, porque é a nossa atividade pujante da região. Então, nós temos muitos produtores rurais, de todos os setores, basicamente apicultura, fruticultura, bovinocultura leiteira, caprinocultura, e eles têm demandas, eles têm necessidades. E o nosso grande desafio é conectar as academias, né, quem gera o conhecimento técnico, que são as universidades e escolas profissionalizantes, a esses produtores, para que de fato a gente consiga gerar ideias de negócios inovadoras, né? A gente pega esses jovens aí com várias iniciativas e mostrar para eles que eles estarão formados, eles têm expectativa e oportunidade na região que ele está. O que hoje acontece? O êxodo estudantil. Ele se forma na instituição e vai embora. Então, o nosso trabalho também é manter essa mão de obra qualificada e capacitada no território. E iremos resolver 2 problemas. O primeiro, o empresário que tem uma problemática ali na região e conectar essa pessoa, né, esse estudante, a esse problema, para que ele, de fato, gere soluções inovadoras, né? Então, é uma iniciativa de desenvolvimento econômico, né? Social, econômico, é ESG, inclusive. Você falou muito bem em sustentabilidade, empreendedorismo, inovação e agronegócio, né? São coisas que, se a gente analisar superficialmente, podem até entrar em conflito, mas não.
é uma articulação que funciona, que tem dado resultados, né? O que você acha hoje que é o maior gargalo e o que é a maior vantagem nesse sentido, né? De fazer esse meio de campo entre empresários e produtores, entre o maior e o menor, no sentido de que a gente consiga convencer esse público que está começando, né, a empreender, que está começando a viver disso, acate mais, né, principalmente a questão da inovação. Às vezes ainda há pessoas muito resistentes, né, em relação a isso. Existe um rótulo sobre a inovação, que inovação é tecnologia, inovação é coisa cara. Então, nós da região Centro-Sul temos ainda, percebemos que isso ainda é muito nítido, né, na cabeça dos empresários, mas a gente vem através de reuniões, de palestras, de sensibilização, mostrar que não é isso. A gente tem um case muito bacana da cotonicultura, né, que é a cultura do algodão. Um produtor rural conseguiu desenvolver ele mesmo uma ferramenta de trabalho simples, ele só fez umas adequações e um material que ele tinha, isso é inovação. Então você não precisa de tanta tecnologia. E aí o que ele fez? Ele pegou esse protótipo e levou para o IFCE poder produzir isso de forma técnica. Eles mesmos conseguiram gerar esse grande resultado. Então, assim, é muita conversa, é muita sensibilização, é mostrar cases de sucesso. Por isso que a integração é importante, esse momento aqui é importante. É esse benchmarking, né? Tipo assim, o que aconteceu ali em Jaguaribe que tá bacana, que eu posso levar um grupo de produtores para ver que não é essa complexidade toda, né? Então, é muito isso. O Sebrae, enquanto instituição de fomento, de desenvolvimento, promove isso. Palestra, curso, sensibilização, missões técnicas, justamente para sensibilizar. É a prova social. Muitas vezes o Sebrae dizer que dá certo não funciona, mas se ele conhecer um produtor que disse, olha, eu fiz e deu certo, é assim que a gente consegue realmente os resultados e conectar todo esse pessoal. Muito obrigada. O Sebrae segue atuando, promovendo economia, promovendo inovação, tecnologia e o empreendedorismo, né? Tudo que é feito pode-se entrar em contato com o Sebrae, pode acessar esse tipo de informação e buscar também esses cursos, essas capacitações oferecidas, assim como esse evento que é gratuito e não para por aqui, né? Existe o evento e outras iniciativas também, tudo nesse rol aí da inovação, do empreendedorismo e no fomento da economia cearense. Muito obrigada e eu volto com vocês nos estúdios. Empreendedor Otimista. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A Associação Brasileira de Supermercados, em parceria com a Associação Cearense de Supermercados, realizou um encontro aqui em Fortaleza para fortalecimento do setor e discutir ações estratégicas do setor supermercadista. O encontro contou com as participações de representantes da Associação Brasileira de Supermercados, em parceria com a Associação Cearense de Supermercados. De acordo com o Nidovando Pinheiro, presidente da ACESU, o evento foi fundamental para integrar o segmento social. É muito importante esse apoio da Abras às estaduais. É a nossa segunda edição do Abras em Ação. Estamos muito felizes dos estados. Nós fomos os primeiros estados a ser escolhidos para poder ter o Abras em Ação. Então nós estamos muito felizes, esse apoio da Abras sempre às associações. E a ACESU tem entendido esse papel muito bem da Abras, porque é uma associação que representa todos nós no Brasil todo. Então a ACESU tem o papel, né, de representar aqui no estado e trazer as informações que sempre a Abras tem, os treinamentos, as capacitações, e a gente fica muito feliz por esse apoio da Abras que tem nos dado às estaduais. Para a Diretoria de Recursos Humanos da ACESU, o protagonismo do Ceará em sediar o encontro mostra a força do Estado no setor supermercadista. Para nós da ACESU é fundamental estarmos próximos à Abras. Por quê? Porque nós ficamos conectados com o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. A Abras tem um grande evento que é a NRF, ela leva uma caravana do Brasil para Nova York, o Brasil é a segunda maior caravana, e lá as pessoas começam a conhecer, sabem o que é que está acontecendo de inovação no nosso segmento, né? É uma das questões. Fazer parte de associação é muito importante, aí eu convido aos supermercadistas que não são associados à ACESU para virem se associar, porque na ACESU nós temos
uma escola de capacitação para todos os colaboradores de supermercado e promovemos fóruns de conhecimento em diversas áreas. O encontro teve a participação de palestrantes que levaram as mais recentes tendências do mercado, práticas de eficiência e inovações, com o objetivo de otimizar os resultados dos supermercados cearenses. É uma oportunidade muito grande para nós, varejistas do estado do Ceará. É uma oportunidade da CESU, que é a nossa associação estadual, se aproximar da Abras. A Abras está vindo aqui no estado, está nos prestigiando com grandes conteúdos de inovação, de tecnologia, de atualizações do mercado mesmo varejista nacional. Então, hoje é um dia importante para quem teve tempo, que pôde estar aqui participando. Com certeza vai sair aqui no final do dia com um grande acréscimo de conhecimento e atualizado do setor supermercadista. Hoje o público é diverso, tem funcionários de vários setores do supermercado e eu tenho certeza que um pouquinho de cada setor, do que vai ser tratado aqui em cada tema, em cada palestra, vai agregar ao supermercado. Nós mesmos, nosso time, tem muita gente aqui, porque a gente valoriza, acha importante e o nosso time também acha muito importante estar participando. E agora o intervalo, a gente volta já já. De volta com boa notícia ligada à saúde. Testes genéticos podem ajudar na prevenção do câncer de mama. A Camila Matias foi até o Instituto do Câncer do Ceará saber mais sobre esse assunto. Há cerca de 10 anos, o mundo inteiro ficou sabendo do caso da atriz Angelina Jolie, que tem no histórico familiar a mãe, a avó e as tias dela tiveram câncer. E por isso ela fez um teste genético e a atriz, inclusive, retirou as mamas para não ter o risco de ter a doença. E para falar desse assunto, porque aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem também a disponibilidade desse teste. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Maria Júlia, que é coordenadora do ICC Genômica. Tudo bem, doutora? Fala pra gente esse caso da Angelina Jolie. Foi muito repercutido na época, né? Oi, bom dia. Foi sim. No caso, na época, já era um exame muito caro, mas ela tinha condições, né? Hoje em dia, com a avançada tecnologia, esse exame já ainda é caro, mas já baixou bastante o valor e permite com que a pessoa tenha um olhar personalizado pelo seu DNA. Então, sabendo que tem essa mutação, a paciente, o médico, a família que tem, pode tomar decisões para evitar medidas profiláticas e até de tratamento mesmo. Explica para a gente, doutora, como é que é feito esse exame? Pronto, esse exame é um teste genético, é coletado material de sangue periférico normal, um exame de sangue normal, e aqui no laboratório a gente faz a extração do DNA e faz um painel genético, avaliando os principais genes que estão relacionados ao câncer. Se esse paciente tiver uma mutação, a gente chama os familiares para fazer essa mutação pontual, ou seja, a pessoa que não tem câncer vai fazer um teste para saber se tem ou não a mutação. E aí, no caso do paciente com câncer, ele pode ter o olhar do médico de um tratamento com menos efeito colateral, e no caso do paciente sem câncer, esse cuidado preventivo, né? Então, caso venha desenvolver um câncer, que ele seja detectado na melhor fase, né, na hora da forma precoce possível, para ser retirada. A gente sabe que o tempo, nesses casos, é muito importante, né? Então, ter esse cuidado, se for um paciente mutado, ter mais cuidado ainda com os fatores de risco, né, que a população fica exposta, como má alimentação, a falta de exercício físico, né, e exposição demasiada ao sol, tudo isso que vai favorecendo essa formação de tumor. Então, a gente fica com esse conhecimento e esse cuidado. Aqui a gente tem muito cuidado também com a parte psicológica desse teste, né? Então, não é um teste simples. No nosso laboratório, a gente conta também com o apoio da psicóloga, porque para acompanhar as famílias que a gente faz o estudo, né, e como que é ter essa informação sobre o teste genético. E quem é que pode fazer esse teste? Quem precisa, na verdade, fazer esse teste? Pacientes com câncer, ou que já tiveram câncer, querem saber sobre essa mutação. Pacientes, em geral, que têm um histórico familiar muito rico,
ou que já tiveram câncer em idade precoce, né? Então, tem alguns fatores, alguns critérios que é importante sempre conversar com o médico para saber se tem indicação ou não. É importante a gente lembrar que a pessoa que tem síndrome de predisposição ao câncer hereditário é em torno de 5 a 10% da população. A grande maioria do câncer ele é de origem por acúmulo de mutações e não exatamente por uma origem hereditária. Então, nem todo mundo vai precisar fazer esse teste, mas, se tiver critérios, é um teste muito importante. E é qualquer tipo de câncer que esse exame detecta? Porque no caso da Angelina Jolie foi câncer de mama, né? Mas detecta também outros tipos de doença? Excelente. A gente faz o teste de mutações para predisposição de câncer hereditário, né? Esse câncer pode ser síndrome de câncer de mama, ovário, síndrome de Lynch, que está envolvendo câncer de colo retal. Tem os genes principais que eles vão estar envolvidos em alguns cânceres específicos. O P53, por exemplo, é um que pode estar envolvido em linfraumene. São algumas síndromes que a gente consegue estudar. Não são todas, mas é uma grande parte. E as pessoas interessadas em realizar esse teste, esse exame, como é que elas podem fazer? Qual é o caminho para chegar até aqui? Pronto, aqui no ICC Genômica a gente trabalha com pesquisa e com assistência, é importante a gente lembrar. Já estamos no 3º projeto, né? A gente já submeteu o 3º projeto de pesquisa, então, desde 2018 a gente trabalha com essas pacientes e como é um projeto já aprovado, a gente faz um chamado para preencher essas vagas. Ao todo, até agora, já foram mais de 1.200 pacientes atendidas, né, para fazer esse estudo. Mas, para participar do estudo, precisa ter critérios. Então, a gente sempre pede que o médico encaminhe, fale com a nossa geneticista para poder estar incluída dentro do nosso estudo, com psicóloga, com toda a nossa equipe. Na parte de assistência, são mais de 150 exames que a gente realiza, alguns cobertos pelo plano, uma grande parte também é particular, mas isso também é em contato com o médico, né? Então, se o paciente tem câncer e quer escolher a melhor terapia, são exames que a gente realiza aqui. E aí a gente pode passar os contatos para entrar, para conversar aqui com a nossa equipe e saber se encaixaria em algum projeto ou seria particular. Não precisa ter medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de pegar um diagnóstico que possivelmente teriam câncer, mas esse é o momento mesmo de se cuidar. A gente entende que é uma informação, né, de impacto, né? A gente sempre faz esse aconselhamento genético, a gente tem as nossas geneticistas aqui do laboratório, como eu mencionei, sempre com o apoio da psicóloga, porque a gente sabe da importância dessa informação. E não só para o paciente com câncer, mas para os familiares, né? Então, acontece de causar culpa, né? Por que eu passei esse gene, né, para o meu filho, para a minha irmã, enfim. Por que minha irmã tem e eu não tenho, alguma questão assim, então envolve muito um peso psicológico, mas a gente tem que pensar exatamente em questão de prevenção. Ter essa informação personalizada, né, a leitura do nosso DNA, faz com que a gente tome decisões mais assertivas e trabalhe exatamente na prevenção para ficar atento ao nosso corpo e poder detectar de forma precoce e ter sucesso na cura. A gente gosta também de dar dicas saudáveis. A gente sabe que tem que ir ao médico, mas também tem coisas, né, hábitos que a gente pode fazer todos os dias que melhoram a nossa saúde. A senhora podia dar umas dicas para a gente? Excelente. É importante a gente lembrar que o câncer ele é uma doença genética. Então, o que acontece? É como se nossa maquinaria, não conseguisse ler uma receitinha de forma normal para produzir nossas proteínas e funcionar de forma correta. Então, quando essa receita não é lida da forma ideal, começa a ter um acúmulo de mutações e aí vai desenvolver o câncer. O que a gente pode fazer contra isso? Ter estilo de vida saudável, alimentação adequada, descansar, né? Tentar realmente driblar esse estresse que a gente vive e ter cuidado com a exposição ao sol, ter cuidado com os fatores de risco. A gente, assim, está evitando esse acúmulo de mutações, consequentemente, a gente está segurando a possibilidade de vir a desenvolver o câncer. Doutora, muito obrigada pelas informações. Então é isso, sempre importante se cuidar. Claro, ir para o médico sempre, mas também ter hábitos saudáveis que isso vai fazer você, com certeza, ter menos probabilidade de ter doenças. São essas as informações, volto com você aí no estúdio. E o Centro de Integração Empresa-Escola se uniu ao Google para ofertar 70 mil bolsas de estudos focadas na área de tecnologia. A gente vai saber mais detalhes agora com a Samila Lopes, ela é supervisora do CE. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a participação e de ajudar esses jovens a darem um curso tão importante, que é esse da parceria da Google. Inclusive, eu também estou fazendo todos os cursos que são grátis.
São bolsas voltadas para estudantes, mas também se tiver algum profissional que queira fazer esse curso, faz a inscrição, que a Google faz essa análise e pode ser que você conquiste essa bolsa. São cursos voltados para tecnologia, gerenciamento de projetos, análise de dados, suporte de TI, marketing e e-commerce. Você vai ter um certificado da Google. Essa parceria é muito importante, já ajudou muitos estudantes no Brasil todo e agora a gente está novamente com essa parceria para que esses jovens possam ter essa oportunidade, porque é um curso bem caro, mas a gente está ofertando aí essas bolsas todas grátis. Samila, como é que faz para saber mais informações, para entrar em contato, fazer inscrição? Dá o passo a passo aí. É só acessar o nosso portal www.cie.org.br. E aí faz a inscrição, tem que ter algum pré-requisito para fazer essa inscrição? Não há pré-requisito, é só fazer realmente a inscrição no nosso portal ou no nosso aplicativo, o Meu CIE, vai ter também uma aba onde você localiza essa inscrição. Então, é bem prático, bem fácil. Depois a Google manda um e-mail para o estudante, caso ele tenha, né, sido premiado com essa vaga. E é só para estudantes ou profissionais também podem participar? Eu, como ainda sou estudante, consegui a vaga, mas quem sabe você pode tentar, faz a sua inscrição pelo link do CIE, pode ser que gere realmente essa bolsa, mas o objetivo mesmo é dar oportunidade para os estudantes para que eles se profissionalizem, porque é um certificado profissionalizante. No caso, você falou de tecnologia da informação, mas todas as áreas podem participar ou tem que ser áreas voltadas para a tecnologia? Não, vai depender da procura desse estudante, né? Eu sou da área do direito, eu procurei gerenciamento de projetos. Vai ter estudantes que podem querer marketing, e-commerce, análise de dados, design, então vai ser realmente a escolha do estudante. Samila, e com relação a essas vagas, né? As inscrições estão abertas até quando? Elas estão abertas até o final de dezembro, mas até que se preencham também as vagas. Então, ano passado foi um sucesso, né? Preenchemos todas, foram 90 mil vagas ano passado, e agora essas 70 mil. Então, quem fizesse logo sua inscrição, porque o curso, ele também tem aquele prazo para você finalizar. Ele é um curso extenso, é um curso maravilhoso, que depende realmente da dedicação desse estudante. Não é um curso só que você vai fazer inscrição e vai deixar lá acontecer. Você tem que participar dos fóruns, tem provas, tem o tutorial, né? São em inglês, mas tem o tradutor para acompanhar. Então, até que preencham todas essas vagas, estará disponível no nosso portal. E sem falar que é um certificado com assinatura Google, né? Isso é muito importante para quem está formando o seu currículo, né? Colocando o seu portfólio para disposição do mercado. Quem está no mercado tem um olhar diferenciado para isso, é verdade? Com certeza, você ter um certificado de uma instituição tão acreditada, né, como a Google, e também com essa parceria com o CIE, é muito bom. Vai deixar o seu currículo bem atrativo e você vai aprender de fato. É um curso, como eu já falei, extenso, porque é um curso profissionalizante. Não é um curso, aquele curso livre que você passa 15 dias fazendo. Tem cursos até de 3, 4 meses. Vai depender do seu empenho, do seu engajamento no curso. Ele é maravilhoso. Se o estudante fosse pagar esse curso, seria em torno de 3, 4 mil reais, ia depender da instituição. E a Google está ofertando isso para todos os nossos estudantes do Brasil. Joia, mais uma vez queria que você fizesse aí o convite, relembrasse como faz para se inscrever, para quem está assistindo aí anotar tudo. Tá bem. Faça a sua inscrição no nosso portal. Você também, além de participar desses cursos, você pode participar das vagas de estágio que a gente está aberto aqui no nosso estado. São quase 200 vagas para estágio e mais de 100 vagas para aprendizagem. Então, faça a sua inscrição e faça a sua inscrição também nessas bolsas. Quem sabe você vai ser premiado com essa bolsa. Ressalto que todos os serviços do CIE é gratuito para todos os estudantes.
Então, baixe o nosso aplicativo que se chama Meu CIE ou acesse o nosso portal www.cie.org.br. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. E agora o intervalo. A gente volta já já com mais destaques. Não sai daí, não. Empresas e MEI têm até esse dia 30 agora, hoje, para regularizar dívidas com o Simples. Atenção, a gente foi saber mais detalhes com a contadora Rosita Lavor. Obrigada pela sua presença. Tudo bom, eu que agradeço, Elaine. Rosita, fala um pouco sobre essa, até o dia 31, né? Quem é que pode entrar nessa renegociação? O que é que está indicado nesse sentido? Todos os anos, Elaine, a Receita, nessa época do ano, ela busca os devedores, né? E agora ela deu um alerta que quem não regularizar tantas obrigações acessórias, que são as declarações, como os impostos que estão em atraso, a sua guia do DAS-MEI, ela vai retirar do programa dela, que é o incentivo do MEI. Então, assim, nesse momento os MEIs precisam entrar, ver se estão regulares, se estão pagando em dia. Muitas vezes, um alerta que a gente faz, muitas vezes você até paga sua guia correta, mas não faz a declaração do MEI, que é uma declaração anual. E isso também gera dívida com a Receita Federal, dívida de informar o que você faturou no ano passado. Então, essa época do ano, a Receita está passando um aviso para todos os MEIs para se regularizar, porque depois do dia 31 de outubro, ela vai tirar da base de cálculo dela os MEIs que não tiverem regulares. E aí, nesse caso, por exemplo, quem fez o MEI, né, e não utiliza. Eu criei para fazer uma nota, enfim, e acabei não usando mais. Essa pessoa tem que estar de olho nesse sentido? Essa pessoa deve. Inclusive, a Receita Federal agora, ela permite que essas pessoas façam um parcelamento, porque assim, se eu tenho um MEI, não uso, mas não dei baixa nele, ele está lá correndo. A minha dívida todo mês, o MEI é um valor fixo, que é pago, então assim, todo mês está correndo. A Receita Federal esse ano, ela permite o quê? Que eu faça o parcelamento, que eu entre lá no portal, veja meus débitos, parcele e que eu dê baixa nesse MEI, já que eu não vou usar mais, mesmo com o parcelamento em andamento. É importante lembrar que a responsabilidade sai do CNPJ do MEI e vai para o CPF da pessoa responsável. Mas não fica acumulando essa dívida, porque todo mês gera uma dívida mensal. Então, no caso, essa pessoa ela tem que dar baixa. Se ela precisar fazer de novo, ela faz um novo MEI, é isso? Ela faz um novo MEI. Essa é a nossa indicação. Olha, se você abrir um MEI porque ia prestar um serviço, de repente num salão de beleza, que é muito comum, e você não está mais exercendo essa atividade, dê baixa. Quando você precisar, você abre novamente. É desburocratizado, a abertura e a baixa é muito simplificada. Então, a nossa indicação é não deixe aberto, porque se você deixar aberto, ele vai gerar sua dívida, vai gerar dívida de obrigação, de declaração e de impostos. Pois é, e no caso, para quem tem, né, o MEI, o que significa isso? Você falou que, no caso, sai desses benefícios. Que benefícios são esses, só para lembrar? Quem tem um MEI, ele tem um benefício que ele já está contribuindo com o INSS, ele está com a sua atividade produtiva regular, ou seja, ele está prestando conta com a Receita Federal de tudo que transita e entra na sua conta. Então, assim, é uma forma que eu tenho de me regularizar, de todos os meus rendimentos entrarem e serem informados à Receita Federal a um preço muito baixo. Por quê? Porque a Receita Federal cobra um valor fixo para o MEI. Foi o que a Receita fez. Ela disse, olha, vamos regularizar todo mundo? Então, eu vou pagar, você vai me pagar um valor fixo, um valor razoável, está R$ 76,40, mas você vai estar ok com os seus rendimentos. E aí, nesse caso, você falou, Rosita, com relação a, por exemplo, deu um exemplo aí, né, no salão de beleza, de pessoas que fazem o seu MEI para poder trabalhar. Vocês têm olhado, notado um aumento nesse sentido de número de registros por conta disso? Uma redução da assinatura da carteira, em contrapartida, o aumento do número de MEIs sendo registrados, isso está acontecendo?
Na verdade, inclusive lá no escritório nós temos um setor que trata só com MEI. Na verdade, nós não sentimos uma diminuição na carteira assinada. Sentimos um aumento na regularização. O que é que acontece? Antes, essa pessoa trabalhava totalmente informal. Agora não. Agora ela abre o MEI dela, ela contribui para o INSS, ela está registrada, né? Então, assim, ela pode ter receita no limite que o MEI tem, que é 6.750, mas ela está regular perante a Receita Federal e o INSS. Então, nós temos notado sim, porque as empresas estão solicitando, as empresas estão deixando de contratar a pessoa avulsa total para contratar um MEI, que esse MEI emite uma nota fiscal para a empresa tem como comprovar o pagamento. Então, essa ideia de organização está ficando mais clara, a gente está conseguindo enxergar. E o exemplo do salão de beleza é porque os salões, eles são beneficiados pela lei de salão parceiro. Mas, para isso, os profissionais que trabalham com eles precisam ser todos MEI. E aí, nesse caso, é uma garantia e segurança para os dois lados, digamos assim. Exatamente. E para o MEI, ele está contribuindo. Se ele tiver um acidente de trabalho, se tiver uma licença maternidade, então, se ele está regular. Então, nós temos sentidos, e a classe contábil como um todo, que a irregularidade, ou seja, as pessoas avulsas estão mais preocupadas em ter, eles conseguem ter um plano de saúde pela pessoa jurídica do MEI, eles conseguem ter uma conta bancária no MEI, incentivos como o Pronamp, e, enfim, vários incentivos, empréstimos, negociações com instituições financeiras. Então, tem tido um movimento de regularizar esses profissionais que já prestavam serviço de forma totalmente avulsa. Joia. E nesse caso também, né, falando do imposto de renda também, já aproveitando que você está aqui e entende do assunto, né, a gente já puxando aqui essas questões. A gente tem agora, para quem caiu na malha fina, hoje, né, nessa quinta-feira, já foi liberado quem fez a sua restituição, digamos assim, né? Entrou na malha fina, tinha algum dado ali que não batia, mandou os documentos, tudo certo, vai receber. E aí a expectativa disso, como é que vocês estão trabalhando também para informar as pessoas, né? E a importância de se informar isso para quem está contribuindo, né? Para quem declarou e ficou na expectativa. Pronto, começou a sair o lote residual. Esse lote, a partir de agora, ele vai final de outubro, novembro, dezembro, até que a Receita pague todo mundo. A nossa indicação o portal, o app do Gov, ele está atualizado. Então, faça o download, baixe o seu app do Gov, verifique se a sua declaração de imposto de renda, ela foi processada, se você está na fila, porque quando ela está em processamento, quer dizer que a Receita ainda está avaliando o que você fez. Esse ano, e aí já vem um tempo a Receita vem trabalhando isso, a Receita tem feito análises das pessoas. Então, ela não necessariamente estava na malha, mas ela tinha pendência. Então, a Receita verificou essas pendências, por isso que essas pessoas foram para o lote residual. Então, a ideia verifique se a sua pendência caiu, porque às vezes essas pendências caem automático. Se não caiu, está na hora de você entrar em contato com a Receita, fazer um e-processo e enviar a documentação que ela lhe solicita. Então, no caso, ainda dá tempo de fazer, né? E a Receita, isso começou agora o lote residual. O que é que acontece? A Receita tem um calendário de pagamentos. Nesse calendário de pagamentos são pagos quem está ok, 100% ok, sem pendência, sem malha, sem nada. Essas pessoas, elas já receberam. Agora, a Receita vai começar a pagar os residuais. Então, se eu resolvi esse mês, eu entro nesse lote. Se ainda não concluiu o meu processo, eu entro no próximo. E por aí vai. A Receita acredita, e é o que ela comunica para a gente, que até o começo de janeiro tenha sido pago todos os lotes residuais. Tá, joia. E no caso, Rosita, também para falar alguma informação que você também acha que é interessante para quem está assistindo, já que a gente está falando de imposto de renda aí também, estamos já em outubro, digamos que o ano já está acabando, né? Já acabou, né? A coisa correu tão rápido e a gente daqui a pouco já está falando de novo de imposto de renda, né? Então, esse momento agora de final de ano, é um ano que você recomenda, é um momento que você recomenda juntar os documentos, né? Para não ter dor de cabeça, porque toda a vida se bota para a última hora, né? Vamos fazer duas observações. A primeira é a casadinha que a gente falou do MEI e a declaração de imposto de renda pessoa física. Lembrando que quando você vira MEI, você vira pessoa jurídica.
Então, não esquecer que o MEI, além das obrigações dele com a pessoa jurídica dele, ele tem as obrigações com a pessoa física. Então, muitas vezes o MEI acredita que só tem que mandar uma declaração, mas não. O ano que vem ele tem que mandar as duas. A da pessoa física dele, que é a responsável pela pessoa jurídica, e a da pessoa jurídica dele. E o outro aviso é para quem tem despesa médica. Esse é o último ano do recibo de papel, ele acabou. Então, você que gastou, que teve despesa dedutível com saúde, verifique no seu app, verifique com o seu prestador de serviço, porque no app do Gov agora vai entrar os seus recibos. Então, todos os profissionais de saúde precisam emitir os recibos dentro do ano de 2024. Então, se eu tive uma despesa com a fisioterapeuta em janeiro, e aí ela ainda não me deu o recibo, ou eu não comecei a organizar, eu não posso deixar para o ano que vem. Eu tenho que organizar os meus recibos agora. Por quê? Porque quando virar o ano, essa fisioterapeuta muito provavelmente não vai conseguir me dar o recibo com data de 2024. Então, a minha indicação é: juntem as despesas médicas, entrem em contato com os profissionais de saúde que emitiram recibo para vocês e já regularizem isso. Porque se o profissional de saúde preencheu o recibo dele online no Carnê-Leão Web, já vai aparecer no teu Gov, né? Eu, enquanto contribuinte, já verifico lá quais os profissionais de saúde emitiram recibos para mim, oficiais, no Carnê-Leão, e quais as clínicas, hospitais já emitiram nota fiscal para mim. E no caso, isso para dependentes também, né? Também. Tudo o que está relacionado ao responsável pela declaração se estende aos seus dependentes. Então, se eu estou organizando minha documentação, extrato bancário, aplicação financeira, esses documentos, todos os que eu me preocupo com o principal, eu tenho que me preocupar com o dependente. E no caso, o que é que não é declarável? Só para a gente lembrar aqui, o que é que não precisa declarar? Tem alguns serviços médicos, serviços profissionais de saúde que não são dedutíveis, né? Então, eu tenho que verificar quais os serviços de fisioterapia dedutível, psicólogo, médico, dentista, fono, né? Então, fisioterapeuta, eu tenho que verificar se eles emitiram. E tenho que ficar muito atento com a saúde, com a educação, desculpa. A educação, ela é dedutível, mas é a educação formal. Então, o curso de inglês não entra, o meu reforço escolar não entra. Então, só entra a minha educação. Escola, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, caso sejam pagos. Joia, tá certo. E para isso também, muitas dúvidas, sempre bom ter um profissional, né, da área que possa poder tirar essas dúvidas, até para você, às vezes, é uma besteirinha de nada, né? Você diz, poxa, eu devia ter feito isso aqui, não fiz, perdi o tempo, podia ter recebido a restituição bem antes, vou ter que esperar um tempo a mais, não custa nada perguntar para quem sabe, né? Inclusive, são 2 serviços, esses que nós estamos falando, que são de responsabilidade do contribuinte. Tanto o MEI, ele tem responsabilidade autônoma, como a pessoa física. Mas nós indicamos, procure um profissional, mesmo que seja para lhe orientar, porque às vezes você vai fazendo por conta própria e acaba acontecendo isso, cair numa malha, pendência, de repente você deixou de enviar uma declaração. Então, mesmo que não precise de um profissional regularizado no CRC para assinar essas declarações, a orientação do profissional é sempre muito válida. Então, a gente sempre indica que procure sim, nem que seja para lhe assessorar. E o Parque Rio Branco, aqui em Fortaleza, recebeu uma ação promovida pela Quer Brasil, que reuniu colaboradores, parceiros e visitantes em uma tarde dedicada ao bem-estar e à saúde. O evento fez parte das iniciativas globais da Multinacional de Energias Renováveis em prol do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da ONU, que tem como objetivo assegurar uma vida saudável e promover bem-estar. E esse ano, em particular, nós focamos na ODS número 3, que é a saúde e bem-estar. Ela vem de olhar para dentro da empresa, das nossas pessoas e de como nós podemos, enquanto instituição, promover o bem-estar, a saúde para as pessoas que trabalham dentro da AQUER. Essa ação não é uma ação isolada, ela é uma ação que desde o começo do ano a gente vem trabalhando com essa temática e envolve tanto as nossas pessoas como as comunidades onde a AQUER vem desenvolvendo os seus projetos. Ela é um ODS
A Care é uma empresa bastante engajada com a temática da ESG e ela é um pilar fundamental do uso social. Com uma programação diversificada, o evento trouxe momentos de integração e aprendizado, enfatizando a importância de cuidar da saúde mental e física. Este evento que está aqui insere-se dentro de um conjunto de eventos que a Care desenvolve ao longo do ano e ao longo de vários anos, nomeadamente dentro da política da ESG. Hoje a ESG está na moda, toda a gente fala, é fácil arranjar certificados, mas eu acho que muito mais importante do que falar sobre isso é atuar. E a cultura da Care, desde que ela foi fundada, na continuação da antiga empresa, é principalmente privilegiar as pessoas. Privilegiar as pessoas, e ao priorizar e privilegiar as pessoas, nós estamos a privilegiar o planeta. Também toda a gente fala em transição climática, toda a gente fala em transição energética, mas eu acho que tudo isso está interligado. Tudo isso faz parte de uma cultura da empresa que tem como objetivo priorizar as pessoas, priorizar o planeta. Hoje é um conjunto, é um evento ligado a uma das ODS das Nações Unidas, que é Saúde e Bem-Estar. Nós ao longo do ano fazemos outras atividades. Quero-vos dizer que normalmente 2 em 2 meses, 3 em 3 meses desenvolvemos atividades com os nossos colaboradores, porque como eu disse no início, quem faz as empresas são as pessoas. E se as pessoas não estiverem bem, enfim, de mente e corpo, embora a mente faça parte do corpo, a empresa não funciona. O nosso objetivo é esse, é privilegiar isto, tirar parte dos colaboradores do ambiente normal de trabalho, estar aqui neste magnífico parque Rio Branco, para mim foi uma surpresa. Eu sabia que existia, mas não sabia que tinha sido remodelado da maneira que está, e realmente quem passa aqui na Pontes Vieira não faz a mínima ideia daquilo que está aqui atrás. E isso é um desafio que eu lanço como cearense importado de Coimbra, é um desafio que eu lanço aos cearenses, venham visitar o parque, porque isso também faz parte da saúde e bem-estar. E a partir desta sexta-feira, 1º de novembro, Fortaleza cediu uma série de exposições de cães de raça vindas de diversos lugares do mundo. Sobre esse assunto eu converso agora com o Luiz Mendes, ele é coordenador administrativo do CBKC. Luiz, obrigada pela sua presença. Agradeço sou eu a oportunidade de estar divulgando esse nosso evento. Luiz, fala um pouco dessa programação, né? A gente já inicia a partir dessa sexta-feira, amanhã, não é isso? Sexta-feira, na verdade, é a montagem, né? A montagem e chegada dos cães nos seus acampamentos. Nós temos cães vindos do Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o norte do país, certo? Que vão estar concentrados em Fortaleza para a realização desse evento. O evento em si começa sábado de manhã, às 9 horas. E como é que foi pensada essa programação? Conta um pouco para a gente. A programação está dividida em 4 exposições. As 2 exposições do KCEC no sábado, comemorando os 60 anos do KCEC, e as exposições do domingo são da CBKC. E quem que pode participar? A partir de que horas e até que horas mesmo no sábado? A gente está iniciando no sábado às 9 da manhã. A previsão é que a gente vá até umas 18 horas. Tá? Os cães que vão participar do evento competindo, esses já estão inscritos. Não há mais as inscrições, não estão mais abertas. Elas estão fechadas até porque os juízes precisam saber com antecedência que raças e que cães vão julgar. E quais são essas características, né? Assim, quem está participando, né, os cães que estão participando, conta um pouquinho para a gente, que a gente ainda não conhece um pouco sobre quem ainda não conhece, né, sobre esse universo. O que é levado em consideração numa competição como essa? Tá, vamos lá, para tentar explicar ao público, vamos dizer, leigo, que não está acostumado à exposição sinófila, tá? A exposição a sinofilia pode ter vários eventos. Esse evento nós estamos fazendo uma exposição de beleza, tá? Então, o que é que acontece? Cada raça, ela tem um padrão definido pelo país de origem, certo? Então, nesse padrão é definido desde o temperamento, a aparência geral, cabeça, cauda, cor, tamanho, e nós temos árbitros que estão aptos a julgar o quão próximo esse cão está do padrão. A gente sabe, a gente entende que cão perfeito não existe dentro do padrão,
Não existe 100%, mas aquele que mais se aproximar do padrão vai ganhar na sua raça. Agora, além do sábado e domingo, também tem programação? Tem sim. Domingo a gente tem as exposições da CBKC, uma exposição internacional, inclusive com classificação para a maior exposição do mundo, que é a Crufts, na Inglaterra. E aí... Os cães que vencerem suas raças, tanto adultos como jovens, eles estão qualificados a participar dessa exposição em março do ano que vem. E aí, para quem ama cachorro, né, é um convite irrecusável. Irrecusável, até porque a gente vai ter mais de 60 raças, bem diferentes, que ele vai poder ver de raças que ele não tem, vamos dizer assim, não vê no dia a dia, né? E cães belíssimos. E quais são essas raças que a gente ainda não conhece, assim, que a gente não costuma aqui no Brasil e ter contato, que vai estar presente? Eu posso dar alguns exemplos, como, por exemplo, Rhodesian Ridgeback, que é uma raça da África do Sul, certo? Uma raça que originalmente era para caçar leões. O Welsh Court Cardigan, que é uma raça... Eles são parentes, vamos dizer, daquele cão da rainha, mas eles têm algumas diferenças. A gente tem, por exemplo, o Borzoi, que é uma raça russa. Enfim, nós temos, assim, muitas raças não vou dizer raras, mas que são difíceis da gente encontrar aqui no nosso estado. Certo. Luiz, queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês estão realizando, né? Não só nesse festival, nessa exposição do final de semana, mas também durante esse ano todo. Conta um pouco para a gente desse trabalho de vocês. A CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, ela tem como, vamos dizer assim, o trabalho maior, o lema maior, a proteção dos cães de raça, das raças, das qualidades das raças. Então, é feito durante todo o ano um circuito de exposições em vários locais do Brasil. Isso vai rodando. Esses cães, por exemplo, competiram alguns deles na semana passada em Brasília ou na Bahia, e vão competir semana que vem em outros locais. A gente está praticamente encerrando o ranking aqui. Tá? É uma exposição muito importante para a finalização do ranking desses cães. Tá joia, Luiz. Queria que você fizesse convite para quem está assistindo, para se fazer presente nesses 2 dias também. Fique à vontade. Tá. Agradeço a oportunidade e digo a vocês, aquele que ama cão, ama o seu cãozinho, vai ter a oportunidade de ver cães de grande qualidade, cães que ele normalmente não vê, só vê em televisão, e estamos abertos a recebê-los no centro de eventos, de 9 da manhã às 6 da tarde, tanto do sábado quanto do domingo. Se puder, 2 dias, ótimo. Se não puder, escolhe o melhor dia para você e vá. Você não vai se arrepender. Tá, joia. E para saber mais informações sobre o trabalho de vocês também nas redes sociais, no site, como é que faz para encontrar? A gente tem o nosso site, CBKC, aliás, o nosso Facebook, CBKC Oficial, tá? Temos também o Instagram e temos o nosso site, CBKC, @CBKC. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada também. E o Destaques fica por aqui. Não vai perder, não. Essa exposição está imperdível. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.